Olá, amados irmãos, uma boa noite a todos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Quero dizer que estou com muita saudade dos amados. Não vejo o momento que nós vamos poder estarmos juntos para, de uma forma real, podermos estar nos confraternizando. Mas, assim como todos têm esperança, eu também tenho. Estou nessa esperança que isso logo vai passar. E logo nós vamos poder estarmos juntos, se Deus quiser. Me sinto honrado de ser convidado pela nossa irmã Lisane, nossa educadora religiosa, apesar de fazer parte da grade de professores da EBD, mas fico feliz nesse tempo de poder estar compartilhando com os amados no estudo dessa lição que nós vamos estar comentando nesta noite. Nós vamos estar orando para nós estarmos começando assim os nossos estudos. Amado Deus, eterno Pai, nesta hora, Senhor, nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas de Ti. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, e tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais. Nesta hora, Pai querido, nós te pedimos que o Senhor continue abençoando a vida de todos os amados irmãos, não só da segunda igreja, ó Pai, mas também da igreja de Rocha Leão, e todos que tiverem, ó Pai, alcance, ó Pai, nossa voz, através, ó Pai, do acompanhamento desse vídeo, que o Senhor esteja abençoando a vida de todos. E nessa hora, ó Pai, esteja nos conduzindo pelo Teu Espírito, de forma que possamos tirar lições práticas para nossas vidas nesse estudo, e de forma que nós possamos ter o entendimento e a clareza, ó Pai, e a certeza e a convicção da nossa salvação em Cristo Jesus. Assim nós oramos, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, eu estou com o compromisso de falar da lição 3. E nós vamos estar, então, falando do nosso tema, né, que é não as obras, mas sim a graça. E nós vamos estar lendo o texto bíblico que está aí como base para o estudo desta noite. Se encontra em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então está aí o texto bíblico, que servirá de base para a nossa lição. Meus amados, sempre que chega um tema desse para nós, de obras e graça, nós podemos considerar que há aqui podemos dizer assim, um contraposto, ou seja, ou melhor, um contraponto, né? Isso que eu quero dizer, porque de um lado nós temos as obras, que são aqueles atos cerimoniais, que são de ritos religiosos, que era imposto pela lei, e que era uma prática assim, que era necessário que o povo de Israel estivesse fazendo, de forma que se eles quisessem agradar a Deus ou ser aceito por Deus, eles teriam que fazer assim. E por outro lado nós temos a graça que ela veio mediante a justiça de Deus e mediante a consumação na cruz do Calvário do sacrifício de Cristo Jesus. Então, quando nós temos de um lado as obras da lei, que é algo que o homem precisa fazer, por outro lado, nós temos a graça, que não impõe regras, mas que diz que Deus é quem faz por nós.
E nós vemos que o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui realizando seu ministério, ele disse que ele não veio para abolir a lei, mas sim para cumprir. E Jesus, então, tem os seus 3 anos de ministério, e Jesus não entrou em debate de uma forma direta, mas o que podemos ver, por ele ser a própria graça, e nós vemos então que por isso os religiosos da época, como os fariseus e outros grupos religiosos, não aceitavam o seu ensino, não aceitavam Jesus. Então aí nós já vemos aí que havia esse embate, esse debate, né, de Jesus querendo mostrar a graça de Deus para os judeus, e os judeus continuavam presos nas obras da lei, né, que era a lei mosaica. Muito bem, mas nós não vamos estar comentando muito de início aí em cima do nosso tema, porque durante todo o decorrer da lição, os irmãos vão observar que nós vamos estar falando desses dois lados. Vamos estar falando das obras da lei e vamos estar falando da graça, né? Infelizmente hoje, né, ainda em pleno século XXI, nós podemos observar que ainda existe alguns grupos religiosos, né, chamados de evangélicos, muitas, mas que, no entanto, elas são confusas, porque elas não têm uma definição com relação ao que é lei e o que é graça, mas ela mistura as duas coisas, achando que isso seja necessário para que eles possam, então, estar agradando a Deus, ou para que eles possam ser salvos. E o pior ainda é que existem outras, mais confusas ainda, que descarta totalmente a graça e só prega a lei como a base para a salvação. E nós vemos que não é bem isso, porque quem faz isso está abrindo mão de Jesus Cristo, da obra que Jesus Cristo fez. E se Jesus veio para salvar, para redimir o homem, e que se a pessoa não aceitar os ensinos de Jesus, ou os ensinos do Novo Testamento, a pessoa não vai ter uma base para realmente a salvação da sua vida. E nós vemos que Jesus, né, não veio abolir a lei, mas Jesus veio dar um novo tom na lei, né? Da forma que Jesus interpretou a lei, diferente dos escribas e dos doutores da lei, e Jesus então levou a lei para o lado do amor. Então, nesse lado do amor, do perdão, então Jesus em todo o tempo estava mostrando a graça, nesse sentido. E nós podemos ver que nós estamos falando da vida de Paulo, e Paulo, como ele mesmo diz, que não tinha ninguém na época dele, né, da sua faixa etária, né, ou da juventude da época, que defendia tão bem aquilo que ele cria, que era o cumprir a lei, né, aquilo que ele foi ensinado, né, como fariseu. Ele colocava demais à disposição para aprender e para crescer cada vez mais naquele conhecimento, naquele ensino, e de forma ele defendia isso com todas as suas forças, e crendo assim que ele poderia estar recebendo então a salvação por isso. Nós vemos que quando Paulo ele perseguia os cristãos, não que ele tinha bronca das pessoas em si, mas ele tinha bronca daquilo que as pessoas pregavam, que era o ensino do caminho. Esse, para não falar de Jesus, ele chamava de caminho. Mas por quê? Porque ele não tinha um entendimento e ele achava que o que ele fazia estava extremamente certo. Aí tem um versículo aí, né, que está em Gálatas 2,14, que diz, apóstolo Paulo dizendo: e na minha nação eu excedi em judaísmo a muitos da minha idade, né, conforme nós já comentamos, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, e eu vejo que foi por isso que Paulo foi chamado por Deus, né, como ele diz também em Gálatas, que foi
escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe, né, para essa obra específica, que era levar o evangelho aos gentios. E eu vejo que Deus escolheu Paulo, porque Paulo, ele era extremamente instruído do lado da lei, e também no momento que ele teve um encontro com Jesus, né, naquele momento que ele ficou 3 dias sem ver, e que depois que Ananias vai lá conversar com ele, e que as escamas caem dos seus olhos, nós entendemos que durante esses 3 dias que ele não viu e nem comeu nada, ele esteve refletindo, e o Senhor falando com ele, e de forma que ele começou agora a entender o outro lado. Ele achava um absurdo de pessoas estar pregando de um Jesus que tinha morrido, e não acreditavam que tinha ressuscitado. Mas quando Jesus aparece para ele, então muda totalmente, né, o pensamento de Paulo com relação à fé, com relação ao evangelho, né, com relação ao cristianismo. Ele pôde ver então que aqueles a quem ele perseguia estavam certos, porque Jesus realmente tinha morrido, mas a ressurreição era algo verídico, era algo real. Jesus estava vivo e falou com ele. Então, nós vemos que depois que Paulo se converteu, né, ele entendeu tão bem a obra da graça, que, como nós podemos ver aí, está registrado em Gálatas 5:2, quando ele diz, né, na sua carta, ele diz que a circuncisão, como rito religioso, anulava a obra de Cristo. Gálatas 5:2. Aí ele fala, né, ou cristão ou judeu, ou a salvação pela graça por meio da fé em Cristo, ou a salvação pela lei. Aí ele cai aqui, né, ele completa: se a salvação viesse pela lei, a morte de Jesus teria sido sem sentido, ou seja, não necessitaria de Jesus morrer, da forma como a lei era tão bem explicada, era tão bem ensinada para o povo. Mas, no entanto, Jesus precisou vir. E nós vemos que quando Jesus vem, está se cumprindo aquela profecia que Deus falou no início da história, que nós conhecemos, Gênesis 3:15, né, que Deus promete ali o Redentor, no Salvador. E então, quando Jesus chega, né, e quando Jesus então consuma a sua vida na cruz do Calvário, está então se cumprindo isso aí, que Deus prometeu. Então era necessário Jesus vir para que o homem pudesse realmente, de fato, se salvar. Porque até então, o homem que tinha que lutar por sua salvação. Mas, como diz, né, Tiago, se a pessoa guardar todos os mandamentos e tropeçar em uma só lei, ele é culpado por todos os mandamentos. Então, por mais que o homem se esforce, ele jamais vai conseguir guardar todos os mandamentos. Então, ao fato de Jesus vir, ele traz consigo o perdão de Deus para nós de uma forma incondicional. Independente se nós estamos cumprindo ou não, mas ele nos perdoa porque o amor de Deus é maior. É maior do que tudo. Então ele nos perdoa as faltas cometidas. É claro que quando nós erramos, né, pecamos, é claro que nós precisamos pedir perdão ao Senhor. E ele vai, mais uma vez, nos perdoar, porque esse é o trabalho dele. O amor dele está acima dos nossos atos e delitos, porque ele nos escolheu, ele nos chamou para fazer parte dessa graça, dessa salvação. Muito bem. Aqui no nosso primeiro ponto, ele está dizendo sobre uma busca inadequada. Então, quando a gente lê esse tema aqui, né, uma busca inadequada, que é o nosso primeiro ponto, nós vamos logo então estar falando Paulo, apóstolo Paulo, né? Como nós já falamos, ele era um homem extremamente zeloso por sua religião, crendo que estava assim
fazendo algo que ele seria aceito por Deus. Mas nós vemos que ele não encontrou a justificação dos seus pecados na lei. Ao contrário, né, ele fala que se não houvesse a lei, as pessoas não sabiam o que era pecado. Mas a lei serviu só para mostrar que somos pecadores. Então, por mais que Paulo buscou, né, na lei, nas obras da lei, ele não conseguiu aí, então, perdão dos seus pecados. Como está escrito aí em Efésios 3:9, que ele diz assim: seja achado nele, não tendo como a minha justiça, a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, quando uma pessoa se esforça para poder fazer tudo direitinho, para ser bonzinho, para fazer tudo correto, é uma justiça própria do homem. É uma justiça própria. E a nossa justiça, né, a palavra de Deus diz que Deus olhou para os homens, e olha para os homens e não viu nada de bom em nós. Todos nós, né, somos se tornado inútil, né? Então, isso mostra que tanto judeus como gentio, qualquer um, estão debaixo, né, debaixo do pecado, porque não existe ninguém bom, né? Então, nós precisamos, conforme Paulo fala aqui em Filipenses 3:9, nós precisamos carecidamente da justiça de Deus, que é algo que ele vem realizar na nossa vida, no nosso coração. E nós sabemos que isso é possível, porque Deus é poderoso, né? Ele pode transformar a nossa vida, né? Porque Ele tem esse poder, né? Através da nossa fé, do nosso arrependimento, na nossa entrega de vida. Então, com certeza, Deus transforma a nossa vida, como tem transformado a vida de muitas pessoas. E nós louvamos a Deus por isso. E Paulo, então, começou a ter esse entendimento, né? E ele começa, então, depois que ele é convertido ao Senhor Jesus, ele agora começa, então, explicar, não só para os gentios, mas para os judeus. E nós sabemos que Paulo, ele tinha vários debates com os judeus, né, com aquele do judaísmo, né, que seguia a religião judaica, acerca disso. Porque ele estava batendo numa tecla que não ia solucionar o problema espiritual deles, não ia solucionar a salvação deles. Então Paulo agora está falando que o que resolve é a fé em Cristo Jesus, no que Cristo fez na cruz do Calvário, né, no sacrifício remidor do Senhor Jesus. Então isso é que as pessoas precisam compreender, porque não é eu que vou ganhar a minha salvação, vou fazer algo para ganhar a minha salvação, mas é Deus que vem em busca de mim, né? As obras da lei é algo que eu preciso fazer para ver se eu chego até Deus, né? Não é assim muitas pessoas, né, que nós temos ao nosso redor, né? As pessoas se preocupam em estar fazendo bem, a caridade, né? Entregando as cestas básicas, dando atenção um e o outro, e corre para lá e corre para cá, como prestando um serviço, como que Deus está anotando lá no seu caderninho, e isso vai imputar para a minha salvação. Mas isso aí, meus amados irmãos, não funciona. Porque ser bom ou fazer caridade, fazer boas obras, não vai apagar a mancha do pecado que está na nossa vida, que é uma afronta, que é uma abominação contra Deus. Então, nós vemos então que Paulo começou a trabalhar acerca disso. Né, que as pessoas, se elas não crerem realmente em Jesus, não confessar seus pecados a Jesus e viver uma vida tão somente dependendo da graça de Deus, elas não vão conseguir herdar a salvação que está em Cristo Jesus. Aí nós vemos aqui, né,
a colocação do autor da lição, quando ele diz assim: alguém pode se sentir bem numa religião, cumprindo um conjunto de regras e obedecendo determinados ritos, mas isso será apenas uma questão de gosto. Terá paz interior porque satisfez um desejo do seu coração, mas diante de Deus, isto é bem diferente do que sentimos ou achamos. Só a fé em Cristo pode salvar as pessoas. Então é isso que nós estamos enfatizando nesse momento. E é por isso, meus amados irmãos, que é necessário que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo continue sendo pregado de forma real, de forma perfeita, né? De forma genuína, para que as pessoas possam ter entendimento. Porque todas as pessoas que estão no seu grupo religioso, as pessoas têm uma certa convicção que elas, né, estão fazendo algo que vai solucionar o problema de sua vida, de suas vidas. Mas, no entanto, muitas dessas pessoas que são religiosas e até frequentam, né, na sua religião, essas pessoas não têm certeza da sua salvação. E este é o ponto básico que as pessoas precisam saber. Ter a certeza da salvação. E para ela ter a certeza da salvação, ela precisa crer em Cristo. Ela precisa se render a Cristo, se arrepender e deixar de fazer algo para que ela possa alcançar a salvação, mas deixar que Deus em Cristo trabalhe em sua vida para poder levar ele à salvação, né? Então, é algo muito importante esse assunto, né, acerca das obras da lei, né, e acerca da graça. E como nós falamos, né, Paulo, ele não teve uma pessoa melhor do que Paulo para poder realmente fazer isso, né? No momento que ele é levado para os gentios, ele precisava ir sem toda aquela bagagem, né, que o rito mosaico colocava em cima das pessoas. E nós vemos então que muitos debates do apóstolo Paulo com os judeus, né, era acerca disso, que os judeus achavam que os gentios que estavam se convertendo, eles deveriam se circuncidar, esse era o ponto-chave dele. A pessoa precisa circuncidar para pertencer a Deus. E Paulo então fala que não era necessário impor isso aos gentios, mas que o pertencer a Deus estava em ser uma nova criatura, né? Então, aí como diz aqui o versículo, né? Está em Filipenses 3, 4, 7, que ele considerava todo o sistema religioso como um refúgio ou esterco, né? Filipenses 3, 8, né? Então, Paulo, né, o estudo, a sabedoria que ele tinha dentro da sua religião, mas depois que ele conhece a Cristo, e conhece a leveza de Cristo, né, do que Cristo faz na nossa vida, tirando todo o peso, né, não só do pecado, mas das práticas religiosas que as pessoas fazem, precisam fazer como para galgar a sua salvação. Então Paulo agora falou, olha, tudo aquilo foi inútil, não era necessário, né? Jesus que é o necessário. Muito bem, aí que aqui o autor também coloca, né, que Paulo cumpriu a lei, né? Ele cumpriu a lei. E quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível, né? Fui irrepreensível, né? Então, quer dizer, nós estamos falando de uma busca, né, de uma busca inadequada, e embora ele cumprindo a lei, né, mas isso não resolveu a sua situação. Assim também, né, quando Jesus encontra, né, com aquele jovem rico que chegou interessado
em querer receber a vida eterna e perguntou para Jesus o que precisava fazer. E Jesus não fala para ele, né, se ele guardava os mandamentos. Ele fala, né, que guardava desde da sua meninice, desde criança. Quer dizer, ele era um cumpridor da lei, mas no entanto não era um salvo. E o pior é que saiu sem ser um salvo, né? Porque ele não realmente acreditou de fato na proposta do Senhor Jesus. Muito triste. A lei era transitória, né? A lei era transitória. Ela criou uma consciência de pecado. Nós já falamos um pouco sobre isso mais para trás. Romanos 3, 20 e 7, 20. E Deus ofereceu a graça aos que reconhecem seus pecados e apelam para a sua misericórdia. Né? A lei dizia, façam isto e viverão. A graça diz, eu fiz para vocês vivam. Né? Nós já falamos um pouco sobre isso. Né? A gente começa a falar, o assunto vai desenvolvendo e a gente já adianta alguma coisa. Então é isso aí. Né? O apóstolo Paulo, por mais que ele fosse zeloso, né? Por mais que ele buscava de uma forma infinita a Deus pela sua religiosidade, pelas obras que a lei impunha para eles, mas mesmo assim ele não era um salvo. E só depois então que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, né? Quando Jesus encontra com ele, vai ao encontro dele, então é que Paulo realmente tem uma plena certeza e convicção da salvação. E aí, nos seus escritos, né, os irmãos conhecem as cartas de Paulo, nos seus ensinos, né, escritos para várias igrejas, e Paulo bate sempre na mesma tecla. Né? É impossível a pessoa ser salva pelas obras da lei, mas sim é pela graça, é pelos méritos de Cristo na cruz. Não é pelos nossos méritos, né? Mas é pelos méritos do Senhor Jesus. Né? Não é pelo que eu faço, não é pelo suor que eu derramo para fazer algo, mas é pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Ele sim lava os nossos pecados mediante a nossa fé, purifica os nossos pecados. Porque Jesus, ele foi o último cordeiro do sacrifício. Um sacrifício que foi feito uma vez por toda. Então basta que cada pessoa deposite fé em Cristo, no seu sacrifício, no que ele fez. Então, realmente essa pessoa vai estar abrindo o seu coração para receber Jesus como Salvador de sua vida. Muito bem. O segundo ponto nosso diz que Cristo é o fim da lei. Né? Cristo é o fim da lei. E realmente é. Mas, como nós falamos na nossa introdução, há muitos grupos que não vê assim ainda, né? Mas realmente é. A vinda de Cristo, nós podemos observar que foi um marco na história da humanidade, né? Um marco dentro, né? No meio do povo de Deus, né? Um marco em aquele momento, né, na vida do povo. Né? Teve o antes e o depois. Né? O antes e o depois. Eu gostaria de ler alguns textos bíblicos, irmão. Né? Mateus 26, 28. Né? Quando Jesus está ali, né, distribuindo a ceia do Senhor com seus discípulos, e ele fala assim, Mateus 26, vamos ver aqui na palavra, Mateus 26, 28, o Senhor fala assim, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados.
Temos também Hebreus 10, 9 e 10. Hebreus 9, 10, que também vai nos trazer uma palavra que nos vai dar um entendimento também acerca de Cristo é o fim da lei. Aqui Hebreus, deixa eu abrir aqui a palavra. Hebreus 10, versículo 9 e 10 diz assim: Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. E nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por toda. E ainda Lucas 16, 16 também vai estar falando com relação a isto. Lucas 16, 16 diz assim: A lei e os profetas vigoraram até João. Só a primeira parte desse versículo. Então, meus irmãos, por que Cristo é o fim da lei? Porque Cristo é o cumprimento da promessa de Deus, do Messias que viria, do Salvador que viria para assim trazer a salvação a todos os homens. E então, quando Cristo chega, não era mais necessário aqueles ritos cerimonial da lei. Nós sabemos que lá no passado matavam muitos animais de uma forma diária, corriqueira, para que pudesse os pecados do povo ser eliminado através daquele sacrifício, daquele sangue daqueles animais. Mas isso era uma coisa que tinha que fazer de uma forma contínua. E agora, conforme nós acabamos de ler aqui em Hebreus, que esse sacrifício de Cristo foi uma vez por toda, não há necessidade mais de repetir isso. E então Jesus, ele é o próprio Salvador. Ele mesmo que se doou na cruz do Calvário para consumar uma salvação de uma forma nova, de maneira que os homens nenhum haviam experimentado ainda. Então, Jesus então coloca o fim da lei e agora estabelece a nova aliança. Por isso que a Bíblia ela é separada, em dois testamentos, a velha aliança, que era o Velho Testamento, onde se trata da vida do povo de Israel, e nós temos o Novo Testamento, ou seja, a nova aliança. E uma coisa para frisar bem, que nós precisamos ter em mente, que nós precisamos ter muito cuidado, com tudo que nós ouvimos, principalmente, nós que acessamos as redes sociais, e tem muita gente boa falando, mas tem muita gente também que fala muitas coisas que não bate com a palavra de Deus. Então nós precisamos saber estar separando aquilo que está condizente com a palavra de Deus e aquilo que não. Nós precisamos ter em mente que nós somos igreja neotestamentária, igreja do Novo Testamento. Não que nós não aceitamos a palavra de Deus que está no Velho Testamento. Eu sempre falo, quem quiser conhecer quem é Deus, o poder de Deus, leia o Velho Testamento. Mas eu estou dizendo na área das cerimônias, do cerimonialismo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, nós precisamos, para ter a convicção que nós estamos na religião certa, estarmos pautados, firmados na nossa fé no Senhor Jesus. Ele é o caminho, como diz João 14,6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus a não ser por Ele. Então precisamos estar pautados em Cristo, pautados nos ensinos de Cristo, nos ensinos do Novo Testamento, porque eles vão nos iluminar, ele vai nos direcionar
para a salvação, né? E isso é importante também, sempre que nós estivermos pregando o evangelho para alguém, ou fazendo um evangelismo, está sempre frisando isso. Aliás, a mensagem do evangelismo, ela é Jesus, né? Jesus é o Salvador, né? Essa é a mensagem principal. E aqui então, está dizendo aqui, Efésios 2, 8, 9, que é o texto que nós lemos como texto básico, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, né? Então, Deus nos aceita não pelo que fizemos, mas pelo que Ele e Jesus fizeram na cruz. Isso é muito importante. E temos também aqui em 2 Coríntios 5,18, que diz assim, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo as pessoas. Deus estava em Cristo reconciliando consigo, na pessoa de Cristo, a cada um de nós, os que cremos, né? Então, os irmãos notam que a graça traz Deus até nós, né? Então, esse é o ponto básico, né? Estarmos entendendo a graça de Deus. Então, aqui, né? O autor coloca, achei muito importante essa colocação dele, Deus Pai e Deus Filho fizeram a obra de reconciliação. Quando diz, né, que Deus estava em Cristo. Mas o Deus Espírito Santo, ele trabalha, né, em nós, para que nós possamos entender aquilo que o Pai e o Filho fizeram. E realmente a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem a ter esse entendimento. E é ele que, no decorrer da nossa história de vida cristã, né, na nossa vida com Deus, ele é quem nos ensina, ele é quem nos orienta, ele é quem nos guia, né, o Deus Espírito Santo. Muito bom isso. Como nós falamos que a lei ela foi transitória, né? Então nós vemos aqui que a lei também era provisória, né? Gálatas 3:19, né? E aí tem um texto 19 até 24, mas tem um versículo básico que diz que a lei ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, né? Então aio, né, é uma pessoa que conduz a outra, né? Aqui até o autor fez uma colocação, né, ele fala aqui, né, do que significa a palavra em grego, né? Paiadokogos, coisa assim. Era um escravo que cuidava da educação de uma criança em casa, né? Então, muito bem, a lei, ela teve o seu papel importante, sim, porque através da lei faziam que as pessoas tivessem, né, um respeito por Deus, ou tivessem uma noção de quem era Deus. Mas quando se trata da salvação, o apóstolo Paulo explica muito bem que a lei nos serviu para nos conduzir até a Cristo. Ou seja, então agora não há mais necessidade de eu estar inserido nas obras da lei. Eu não preciso mais estar praticando aquela série de coisas que a lei requer. Mas agora eu saio, né? Como Paulo fez. Ele saiu da lei e agora ele vem para a graça, né? Que é o Senhor Jesus. E muita gente, meus irmãos, eles precisam fazer isso. Como nós já dissemos, tem muita gente fazendo bem, caridade, pensando que com isso ela vai ser aceita por Deus. Mas é um puro engano, né? As pessoas realmente precisam crer em Jesus como o único Salvador, como o Messias enviado por Deus para esse fim. Para entregar a sua vida na cruz do Calvário, se sacrificar, para que nós pudéssemos, então, pela sua fé, pela nossa fé nele, nós pudéssemos, então, recebê-lo como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Então,
A lei ela serviu para nos conduzir até a Cristo. Muito bem. O terceiro ponto nosso aqui, ele fala, né? Salvos pela graça. Né? Então, nós já falamos mais um pouco disso, né? Da graça, mas aqui a gente salvos pela graça. E aí o autor coloca aqui, né, que muitas pessoas falam que nós somos salvos pela fé, né? Salvos pela fé. E ele está falando, o autor coloca que essa é uma declaração equivocada, né? Nós somos salvos, sim, pela graça. Agora, precisamos ter a fé. Né? Precisamos ter a fé para alcançar essa graça. Mas o que nos salva, né? O que vai nos justificar dos nossos pecados, é a graça do Senhor Jesus. Né? A graça do Senhor Jesus. Lá em Romanos 3, né? Ali em todo aquele capítulo, né? Ele vai dizer ali que Deus colocou Jesus como propiciação pelos nossos pecados. Então, através do que Cristo fez na cruz, Deus nos justificou através da nossa fé em Cristo, que é a própria graça. Né? Então, quando fala salvo pela graça, nós sabemos que graça é um favor imerecido, né, que chega até nós. Nós não merecíamos, né, mas aprove a Deus, né, nos escolher. Né, o apóstolo Paulo fala isso, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Né, tem vários textos, o apóstolo Paulo fala isso. Né, ele nos amou, ele nos chamou, ele nos amou, ele nos salvou, ele nos gerou de novo para uma nova vida, né? Isso tudo por causa da sua graça. Então nós precisamos ter fé, mas a nossa salvação é pela graça do Senhor. Aqui então, que está Efésios 2:8. Quando fala, né, que nós somos salvos pela graça, né, que está em Efésios 2:8, e no 9 ele diz que isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Então aqui, mais uma vez, está mostrando que não é pelo que eu faço, né? Mas é pelo que Deus faz, né, em nós. Aí o autor coloca aqui uma coisa que eu achei interessante, a colocação dele. Ele diz assim: a pessoa poderia ter 1 tonelada de fé, mas se não houvesse 1 grama da graça, ela não seria salva. E eu concordo plenamente com ele, né? Plenamente com ele. Né? A graça de Deus, a sua bondade para conosco, é a causa de tudo. E aí, Jesus, né, ele fala em João 3:27, que o homem ele não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Então, mais uma vez nós vemos que o próprio Jesus, ele fala para a multidão, né? E eu estou aqui, eu desci dos céus, né? Como o pão da vida, como a água da vida, como a luz desse mundo, como o Salvador de vocês. Agora, vocês, por si só, por mais que vocês tentem, por mais que vocês lutem, vocês não vão conseguir. Mas eu estou aqui. E eu fui doado por Deus para vocês, pela graça de Deus, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Bem, então, nós podemos notar também que hoje, no tempo que nós estamos vivendo, há muita gente, né, se orgulhando de ter fé. Né? Muita gente, né, se orgulha de ter a fé. Né? É a tal da religião legalista, que põe foco no homem e não em Deus. E nós vemos aí, né, a gente tem aí os programas aí da televisão, e a gente vê então que aqueles homens se sentem grandes homens de fé, e quando as pessoas atribuem algo a eles,
por causa da fé deles, cada vez mais eles crescem o seu ego. E tem até pessoas fiéis, né, ali que segue ali a igreja desses homens, que diz que coloca a fé dela na fé do apóstolo fulano de tal. Então não coloca a fé dela não é em Jesus, não. Coloca a fé naquele homem, porque aquele homem é poderoso. Então, meus irmãos, isso é um perigo. Então, acho que a pessoa, quando ela se orgulha de ter fé, quando o seu ego cresce, ela está cada vez mais afundando espiritualmente falando. Porque nós não somos nada. Quem é tudo em nós é o Senhor Jesus, é Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada para o Senhor Jesus. Então, aqui diz que muitos falam mais da fé do que da graça, porque querem foco sobre si. É uma verdade. Porque a graça põe foco sobre Deus. Mas eles estão querendo puxar para si os holofotes. Não é verdade? Nós vemos aqui, meus irmãos, que a salvação é pela graça. Basta nós termos fé em Cristo, que é o autor da vida, né, autor da salvação. Ele é a própria graça. Né, nós precisamos, né, crer. E nós temos aqui aquele momento ali de Paulo e Silas na prisão, e que acontece aquele momento ali que os irmãos conhecem muito bem. E então o carcereiro pergunta o que é necessário fazer para me salvar. Então Paulo ele dá a resposta exata: crê no Senhor Jesus e que você será salvo. Então a pessoa precisa crer na pessoa certa, ela precisa crer em Cristo Jesus. Por mais de bondade que a pessoa possa fazer, por mais religiosa que ela seja, mas se ela não coloca a sua fé exclusivamente no Senhor Jesus, ela não vai ter condições de ser salva, porque só Jesus é quem salva, e para isso precisamos depositar a nossa fé nele. Né? E nós percebemos que nós vivemos num tempo, né, também que muitas igrejas por aí, elas estão trazendo de volta, né, as práticas do judaísmo, né, trazendo de volta as práticas do judaísmo, como se fosse o evangelho. Então nós vemos aqui, né, o autor coloca aqui muito bem, que aquilo que foi resolvido em Atos 15, né, os irmãos sabem ali, aquela assembleia que houve para tratar dessa questão, né, de Paulo com os judeus, né? Paulo que pertencia à igreja de Antioquia, ele era o apóstolo dos gentios, né, e a forma como ele estava trabalhando não estava sendo do agrado dos judeus, porque ele não estava levando os gentios a observar o rito judaico. Então Paulo precisa vir em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, e ali há uma assembleia, e depois então é resolvido então o que se deve fazer, e então o rito judaico não seria necessário para a salvação dos gentios. Mas nós vemos aqui que alguns trazem nas fraseologia os símbolos e as festas judaicas para a igreja. Então o autor coloca: devemos dar um sonoro não às obras da lei e um entusiasmo sim à graça. Aí ele fala: não somos judeus, mas cristãos. Somos mais cristãos. Nosso monte não é o Sinai, mas sim o Calvário. Né? Do Calvário vem essa declaração: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Muito bem. Meus amados irmãos, nós vamos então partir para a conclusão desse estudo. E então que nós devemos guardar bem
essas lições, né, com relação à graça do Senhor, né? Então, primeiro aqui nós temos a primeira lição: somos salvos pela graça e não pela lei. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é pleno conhecimento do pecado, que nós já falamos, Romanos 3:20. Então, é pela graça que somos salvos. Somos salvos pela graça por meio da fé. Outro item também que nós discutimos aqui, falamos, não é a nossa fé que arranca alguma coisa de Deus, mas é a graça de Deus que nos oferece nos apossamos pela fé. E em terceiro, nunca nos orgulhemos espiritualmente, pois nada somos e nada merecemos e merecemos, né? Porque se nós somos alguma coisa, né? Se nós temos alguma coisa, é simplesmente a graça e a bondade do Senhor para conosco. Ele que nos dá todas as coisas. Embora somos filhos, né? herdeiro das coisas celestiais com Cristo Jesus, mas continuamos sendo homens, né, que somos sujeitos a pecados e, portanto, necessitamos todos os dias de uma forma imensurável da graça de Deus sobre a nossa vida, para que Ele nos ajude a sermos melhores crentes, para que Ele nos ajude, né, a dar o nosso exemplo, o nosso testemunho, né? Falamos, né, das obras e falamos da graça, né? Claro que a graça não nos impõe, né, regras, mas nós, através da graça, de uma forma amorosa, nós entendemos que o que Cristo fez foi grandioso demais. E por isso, então, pelo amor que nós demonstramos a Cristo, nós procuramos obedecer a sua palavra. Bem, meus amados irmãos, muito obrigado por ter nos acompanhado nesse estudo. Que Deus continue abençoando a vida de todos vocês, que vocês sejam ricamente abençoados por Deus e que cada vez mais sejam enriquecidos em vossa vida espiritual. E que neste momento que vocês possam ter cada vez mais entendimento daquilo que Deus fez por nós, a nos conceder a sua graça, por sua bondade e por sua misericórdia. Nesse momento nós vamos estar orando para assim encerrarmos o nosso estudo. Glorioso Deus, eterno Pai, nesta hora nós te agradecemos, Senhor, por nos acompanhar, Pai, durante esse estudo, nos dando entendimento, nos dando a sabedoria. Te peço nesta hora, Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações e que cada um de nós possamos ter um entendimento real, Pai, acerca daquilo que o Senhor fez para conosco. E, Pai, que nós possamos a cada dia estarmos firmados na nossa fé e que possamos a cada dia mais, ó Pai, crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, obrigado por tudo, ser com todos nós. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.